Olá, pessoal. Hoje é dia do perfil da semana no mundo político e o personagem escolhido é o super-ministro da Economia, Paulo Guedes. O carioca Paulo Roberto Nunes Guedes, de 69 anos, estudou economia na UFMG, fez mestrado na Fundação Getúlio Vargas e doutorado na Universidade de Chicago, berço de economistas ultraliberais nos Estados Unidos. No início dos anos 1980, Guedes integrou o grupo dos Chicago Boys, que aplicou de forma experimental os conceitos ultraliberais na economia chilena durante o governo do ditador Augusto Pinochet. Na mesma década, no Brasil, enriqueceu no mercado financeiro. Ganhou notoriedade como crítico de planos e medidas econômicas entre os governos Sarney, Collor e Itamar. Em 2018, Guedes foi escolhido por Jair Bolsonaro para ser o ministro da Economia e se tornou um fiador do então candidato, que se referia a ele como o Posto Ipiranga. Então eu vou conversar com o professor do CEDEPLAR, da UFMG, Marco Flávio da Cunha Rezende, que vai falar desse personagem, Paulo Guedes, o gestor hoje da economia, o condutor da economia no país e em meio a essa pandemia. Tudo bem, Marco Flávio? Prazer. Olá, Vivian, tudo bem? Prazer é meu falar com você e seus ouvintes. Marco, como é que você definiria o perfil desse nosso personagem, Paulo Guedes? Eu diria que é um perfil complicado. Ele não está aberto ao debate, tem uma visão peculiar e, como eu posso dizer, uma visão própria da economia. Muitas vezes, vários ministros da economia que tivemos têm lá a sua visão de economia, obviamente, mas está disposto a ouvir outras propostas que divergem daquelas oriundas da sua visão. Esse não parece ser o caso do governo e de toda a equipe econômica atual, o que me parece que não é um ponto positivo, né? E no mais, eu acho também que é um perfil de alguém que está um pouco descolado da realidade. Então, ele está sempre comentando que o Brasil está indo muito bem, que os dados são ótimos, que as políticas são maravilhosas, etc. E isso não se reflete na realidade. Apenas dando um exemplo, eu assisti, ninguém me contou, ele na televisão, dizendo que assim que a reforma da Previdência fosse aprovada, e são palavras deles, os investimentos serão detonados, está cheio de investidor e de investimento pronto para acontecer no Brasil assim que a reforma for aprovada. Ela foi aprovada em meados de 2019 e nada disso aconteceu. Da mesma maneira, ele vem dizendo agora que o Brasil já estava retomando e chegou a pandemia. Não estava retomando, né? Então, é alguém descolado da realidade. Pelo contrário, fevereiro foi um mês ruim, né? A janeiro e fevereiro, né? A economia apresentou sinais de melhoras no último trimestre de 2019, pegando os 3 meses, mas a partir de dezembro esses dados já apresentaram uma reversão dessa melhora, né? Então não estava melhorando. Só para caracterizar melhor, eu disse na introdução do programa que ele estudou na Escola de Chicago, que ele é da Escola de Chicago, que formou economistas. Eu queria que você comentasse um pouco do que é esse pensamento desses economistas e como ele influencia nesse perfil que você chamou de complicado. E aproveito o gancho da sua pergunta para dizer que tem mais um fator complicador, né? É um perfil e uma escola que não estão preparadas para uma situação onde o Estado tem que entrar para lidar com uma crise econômica, tá? Então, esse é um complicador adicional, né? O que é a Escola de Chicago? Em última instância, é aquela escola que defende o laissez-faire, né? Ou seja, as livres forças do mercado são o único mecanismo capaz de produzir crescimento econômico, emprego e bem-estar social. O Estado só atrapalha. Em última instância, é isso. Em última instância, o mercado funciona. Esse é o recado da Escola de Chicago. Há várias outras escolas de pensamento que mostram, por exemplo, que
as livres forças de mercado têm o seu papel, o mercado tem o seu papel na geração de crescimento econômico, emprego, renda, bem-estar social, mas que ele não funciona se não tiver uma cooperação do Estado junto com o mercado. Em outras palavras, sem o Estado não tem jeito para outras correntes de pensamento econômico. O ponto do ministro é que ele não está disposto a ouvir outras propostas, outras visões de economia tão bem amparadas ou fundamentadas quanto são as visões de qualquer escola do pensamento econômico. Você disse que ele faz parte de um pensamento que não está preparado para o que está acontecendo. Exato. O desafio, você está se referindo à pandemia, à chegada da pandemia. A pandemia e a crise econômica. Como é que você vê o tamanho desse desafio, na verdade, que nós estamos vendo os estados nacionais pelo mundo afora sendo obrigados a se tornarem fortes e grandes para atender as necessidades. Tem a ver com isso. Você foi no ponto, né? Se só o mercado é capaz de lidar com a economia e produzir crescimento econômico, com uma crise nessa proporção que a gente está vivendo, está claro que o mercado não funcionou. A economia já está entrando em recessão, no Brasil e no mundo. O mercado não funciona para evitar a recessão, para permitir tudo funcionar maravilhosamente bem. Então, é fundamental ter a participação do Estado. E a Escola de Chicago não está preparada para isso. Nos seus modelos econômicos, o Estado só atrapalha, eles não estão preparados para saber utilizar o instrumental que o Estado permite para poder lidar com a economia. Para eles, só o mercado funciona. Por isso que ele continua dizendo que tem que fazer reformas, que tem que fazer privatização, que significa reduzir o Estado, né? Por isso que ele diz que a principal forma de combate à crise em fevereiro, e ainda chegou a citar isso ainda em março, né? Que a principal política de combate à crise era aprofundar as reformas, que são reformas que buscam tirar o Estado da economia, como, por exemplo, a privatização, como, por exemplo, a reforma administrativa, né? Então, é uma escola que não está preparada para oferecer os instrumentais que o Estado pode usar para, junto com o mercado, construir uma recuperação da economia, ou pelo menos evitar uma queda tão grande e depois facilitar a fase de recuperação, né? E mesmo nas fases de normalidade, né? Várias escolas do pensamento econômico mostram que durante a normalidade também tem que ter a mão do Estado. Senão não funciona, o mercado sozinho não funciona. Para a Escola de Chicago, o mercado é o único que funciona e deve atuar sozinho, né? Contudo, numa situação dessa de emergência, não é? De crise, a crise sanitária que vem aí junto com a crise econômica, e no Brasil uma crise política grande, e aí é crise social. Por que o mercado financeiro, eu queria que você explicasse isso, né? Dentro da lógica da Escola de Chicago, que é a lógica de Paulo Guedes, seria o mercado a responder. Por que não funciona? Tá. Não é só o mercado financeiro, são todos os mercados, né? Mercados de bens e serviços, financeiro, mercado, enfim, todos os mercados. Não funciona porque no modelo deles, o agente econômico, ou seja, as pessoas, né, e em particular empresários, são capazes de prever o futuro. Eles, com base na sua experiência passada e nos dados que existem dentro da sociedade, né, fornecidos, no caso do Brasil, pelo IBGE, pelo Banco Central, etc., esses dados permitem ao agente construir uma trajetória futura para a economia e acertar sobre essa trajetória futura da economia. Então, aí você mostra matematicamente que as forças de mercado, que em última instância são os movimentos de preços, guiam as expectativas e a conduta dos empresários, que são aqueles que geram investimento e, portanto, emprego e renda para a sociedade e, portanto, bem-estar social. Tá? Por que isso não funciona? Na visão de outras escolas, o futuro não pode ser previsto, no caso da economia. No caso da física, você prevê o futuro. Qual é a força de gravidade amanhã? Você vai me dizer com certeza absoluta que é a mesma de hoje. E um piloto de avião que precisa decolar também vai dizer isso. Ele não tem medo de decolar.
e a força de gravidade vai estar mais alta e o avião não vai decolar e vai ter um acidente aéreo. Ele não tem esse medo. Na economia, a gente não conhece o futuro. Então, essa é a visão de outras escolas. Aí, por que vem a crise e o mercado não funciona? Que é a sua pergunta. Porque quando os agentes estão com medo do futuro, se você não conhece, você abre espaço para que o medo surja, para que o pessimismo sobre o futuro surja. Quando há um pessimismo sobre o futuro, todos correm para a liquidez, que é a maneira de você proteger sua riqueza. E correr para a liquidez significa que o empresário vai adiar seus planos de investimento. Ele vai dizer, eu não vou arriscar a minha riqueza abrindo uma empresa ou ampliando a que eu já tenho, e se tudo der errado, vou perder meu dinheiro. Né? O banco diz, eu não vou dar crédito, porque se tudo der errado, o devedor não vai pagar o crédito. Então, o banco também não quer perder sua riqueza. Então, todos se retraem. Sem investimento, não tem emprego. Sem crédito, não tem investimento. Sem investimento produtivo, que nós estamos dizendo, né? Compra de máquinas, equipamentos, construção de fábricas, não tem emprego. Sem emprego, não tem renda. Sem renda, não tem consumo. Sem consumo, as empresas não vendem, desempregam ainda mais e você vai numa bola de neve, gerando uma crise econômica. Então, essa crise veio disso. Né? Você tem uma pandemia que produziu uma peculiaridade da crise atual, é que a pandemia produziu um duplo choque de oferta e demanda. A oferta cai, Vivian, porque vários países que produziam e exportavam insumos e matérias-primas para outros países pararam de produzir por causa da pandemia. Então, as empresas brasileiras não tinham mais os insumos para produzir. Ao mesmo tempo, as pessoas se retraem e não gastam. Então, você tem um choque de oferta, que é a produção que cai, você tem um choque de demanda, que é o gasto dentro da sociedade. Então, tudo isso fez as vendas das empresas, de uma hora para outra, abruptamente desabarem. Né? E aí a empresa começa a demitir. Né? Então, cabia a ação imediata do Estado com a emissão massiva de dívida e moeda. Não é inflacionário emitir moeda. A recessão é muito forte, não tem o menor perigo. Mas o Estado brasileiro não está fazendo isso. Infelizmente, as medidas, a única que funcionou a contento, no meu entender, são as do Banco Central, que injetaram liquidez, mais de 1 trilhão no mercado financeiro. Era importante o mercado financeiro não quebrar, e aí a economia toda vai junto quando o mercado financeiro quebra. Né? Então, não poderia ter esse risco sistêmico, foi controlado pelo Banco Central. Uma medida que funciona a meia boca, que é o auxílio emergencial, e uma medida que não funcionou. Essa extensão aí do auxílio emergencial, ontem, quando foi anunciado, né, pelo Bolsonaro com o Paulo Guedes, ambos, né, anunciando na live, eles falaram em um auxílio que variaria aí de forma regressiva, né, em 3 meses, entre R$500 e R$300, 500, 400 e 300. Isso é meio assim, levando-se em conta o perfil do Guedes, a forma como a visão dele da economia e a necessidade de popularidade do Bolsonaro, você diria que isso é mais ou menos entregar anéis, né, essa extensão? Falar também em Renda Brasil é entregar anéis? E o quanto isso está sendo desafiador para Paulo Guedes? Eu diria que eu estou fazendo aqui uma interpretação, eu não posso ter certeza. Eu diria que, do ponto de vista do Paulo Guedes, isso é entregar anéis. Por quê? Porque ele fala o tempo todo que tem que ter equilíbrio fiscal, ou seja, de onde vai sair o dinheiro. Então, eu estou dizendo, a visão de Chicago não entende que você pode emitir moeda. De onde vai sair o dinheiro? Da emissão de moeda. Só que ele acha que isso é errado, que isso vai dar inflação, vai gerar inflação. Né? Não vai, tá certo? Os Estados Unidos emitiram ampliar a base monetária em mais de 400% entre 2008 e 2019, antes da pandemia, que agora já ampliou muito mais. Não teve inflação. Europa relutou muito, por isso mesmo demorou mais para sair da crise de 2008 do que os Estados Unidos, mas recentemente já estava emitindo moeda. Estados Unidos, China, Europa e Japão emitiram mais de 15 trilhões de dólares entre 2008 e 2019. Não houve inflação nessas regiões ou no mundo. Né? E a recessão agora é ainda muito mais profunda e mundial. Então não tem perigo. Só que ele, na cabeça dele, de visão de Chicago, não entende que pode emitir. Então, como ele é muito preocupado com o ajuste fiscal... Como ele é muito preocupado com o ajuste fiscal, provavelmente ele está entendendo que está entregando anéis. Tá certo? Ou seja, esse programa, Vivian,
tinha que ser de um salário mínimo, não é de R$ 600, porque a renda média do trabalhador informal, segundo o IBGE, era R$ 1.400. Se ele vai receber esses 600, você calcula o tamanho das vendas das empresas, porque antes vendia para quem ganhava 1.400, agora vai vender para quem ganha 600. Então, assim, tinha que pelo menos um salário mínimo para as pessoas sobreviverem, para impactar menos a economia, tá? Para um contingente não de em torno de 60 milhões, como tem sido, mas de 100 milhões de pessoas, né? De onde vai sair o dinheiro? Da emissão de moeda. Além disso, o Banco Central tem na conta única do Tesouro Nacional, expressei errado aqui, o Tesouro Nacional tem na sua conta única, que fica no Banco Central, 1 trilhão e 200 bilhões de reais. É possível usar, tem até uma PEC no Congresso, para usar esses... O que a gente chama de reserva. Não são as reservas externas, essas são em dólares. É dinheiro do Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional tem uma conta corrente no Banco Central, vamos colocar assim. Igual você tem uma conta em banco, o Banco do Tesouro Nacional é o Banco Central. Ali tem uma conta corrente. E tem 1,2 trilhões de reais que podem ser utilizados, ou pelo menos uma boa parte disso aí pode ser utilizado, mas eles não usam, né? Então, é uma cabeça, uma visão de mundo muito diferente da visão de outras escolas do pensamento econômico. E o mundo inteiro está usando. A Europa paga. Fica essa corda. Na sua opinião, porque nós temos um cenário aí, o Brasil tem uma situação totalmente irregular em relação à pandemia. Vai caindo em alguns lugares, está subindo muito em outros. Minas Gerais é um caso desse, não é? O país é continental e nós não temos expectativa que a hora que estiver melhorando, no outro vem a segunda onda, enfim. Nós não temos, como país, expectativa tão cedo de sair dessa pandemia, nem o mundo. Mas, assim, a nossa situação não é nada promissora, não é? Não tem um limite para eles esticar essa corda? Tem. Eu acho que está ligado com as pressões políticas que existem, com a popularidade do governo. Recentemente saiu agora, hoje, saiu a Datafolha, a popularidade do governo não caiu, continua com 32%, era 33%, passou para 32% de aprovação. Aumentou a rejeição, né? Eu acho que são esses Mas também não foi nada significativo, na verdade está mais ou menos como estava, né? Exato. São algumas pessoas deixaram de apoiar e parece que aqueles que estão ganhando auxílio emergencial que não apoiavam passaram a apoiar, né? Então o governo descobriu que renda básica ou mecanismos de transferência de renda, como o Bolsa Família ou o auxílio emergencial, dão popularidade ao governo, né, de plantão. Mas eu acho que deveria ter, você pode emitir moeda, você pode emitir dívida. No caso da dívida, por exemplo, qual é o problema? É muito mais importante do que a dívida, é a confiança do mercado na estabilidade de uma relação que a gente chama dívida-PIB, ou seja, a proporção do PIB, né, que corresponde à dívida. Por que a gente tem que comparar a dívida com qual é a proporção da dívida em termos de PIB? Porque do PIB sai a arrecadação do governo. Se o PIB cresce, ele arrecada mais. Se ele arrecada mais, ele pode ter uma dívida maior, porque ele tem capacidade de pagar, né? Então, é essa estabilidade que o mercado tem que acreditar que existe. Quando a dívida começa a crescer descontroladamente, surge uma desconfiança no mercado de que o governo não conseguirá pagá-la, porque ela está subindo muito mais que o PIB, então ela sobe muito mais que a arrecadação do governo. E se não vai pagar, o que o governo vai ter que fazer? Emitir moeda, que em situações normais, não de recessão, pode ser inflacionário, né? Ou ele vai ter que cobrar impostos. Ambos os casos prejudicam o lucro. Se tiver inflação descontrolada ou se tiver aumento de impostos, cai o lucro, o empresário prefere não investir, porque, como eu disse, ele não conhece o futuro. Ele tem medo de dar errado, né? O imposto vai tirar meu lucro, a inflação vai me atrapalhar meu lucro, então eu vou esperar, não vou investir. Aí a economia não cresce. Então, essa estabilidade da relação dívida-PIB, de fato, tem que acontecer. De fato, tem um aspecto fiscal importante. Tá? Só que, no momento, de um lado, a emissão de moeda não é inflacionária, a recessão é brutal. Isso, portanto, não tem como ter inflação. Pelo contrário, nós estamos registrando deflação. Em maio e em abril foi registrado deflação. E, de outro lado, o governo vai cobrar impostos? Bom, aí é questão de convenção, que é uma crença compartilhada.
Ora, o mundo inteiro a relação dívida-PIB está subindo, não é só no Brasil. Então vai surgir uma outra crença, um novo normal, de que agora a dívida não precisa ser no máximo 70% ou 80% do PIB, pode ser 100%, porque todo mundo vai estar no mesmo barco. E aí você vai me dizer, mas com 100% do PIB ou 110% do PIB de dívida, consegue se pagar? Ora, se você fizer uma reforma tributária progressiva, onde ricos pagam proporcionalmente a sua renda e patrimônio mais do que pobres, se sinaliza para o mercado que é possível pagar. Aí a confiança na estabilidade da relação dívida-PIB volta, porque o mundo inteiro está com a dívida PIB mais alta e porque teve uma reforma tributária que vai viabilizar esse pagamento, né? Então, assim, essa é a aposta dos países centrais. Eu sei que Inglaterra e França, por exemplo, estão pagando 80%, o governo paga 80% do salário das pessoas para a empresa não demitir. Como é que eles estão fazendo? Ampliando dívida e emitindo moeda. Por que o Brasil não pode fazer isso? Resultado, segundo o Banco Mundial, o Brasil vai ser, no mundo inteiro, na previsão, na projeção do Banco Mundial, o país que vai ter a maior queda da sua economia, de 9%. Já estamos os organismos internacionais já estão prevendo que aqui vai ser a maior queda da economia. O governo não age. O máximo que ele fez, meia boca, foi o auxílio emergencial e boas medidas para controlar o risco sistêmico do sistema financeiro. Mas controlar o risco no sistema financeiro só não deixa o sistema financeiro quebrar. Não segura a economia, o emprego, a renda. Da forma como você está descrevendo, a ação e as posições e as falas do Bolsonaro, elas soam de forma quase que esquizofrênica. Ele está falando em criar uma âncora da dívida pública, não é? Sim. E seria colocar um limite para a dívida pública, um gatilho ali, que não é isso? Cria-se um gatilho que cada vez que a dívida alcança ali, o gatilho dispara, alcança o limite, o gatilho dispara e, enfim, não pode gastar nada. Não gastar, cortar. Cortar continua sendo uma... enfim, obsessão da escola de Chicago. Ele fala em retomar mesmo o ajuste fiscal e... Então, voltamos, Vivian, ao início da conversa. Né? Eles continuam com uma obsessão da escola de Chicago, que só o mercado funciona. E aí eles estão prejudicando não só o momento atual, que a economia está em queda livre, né? Com várias pessoas, milhões de pessoas sofrendo, com desemprego, com fome, etc., economia em queda livre, e vão prejudicar a retomada, porque na retomada eles vão querer fazer ajuste fiscal de novo. E aí eu vou fazer uma pergunta simples, ninguém precisa ser economista, né? Se você é um empresário, digamos lá um pequeno empresário, os micros, pequenos e médios empresários proporcionam quase que a totalidade dos empregos no país, né? 80% dos empregos no país, né? Se você é um micro ou pequeno empresário, né? Aí o governo fala que não vai gastar. Então ele vai pôr menos dinheiro na economia. Vai circular menos dinheiro. Você vai acreditar que a economia vai crescer ou que ela vai cair se vai circular menos dinheiro? O dinheiro tem que entrar, as vendas das empresas só acontecem por 4 canais. Isso é presente em qualquer escola do pensamento econômico. Só tem 4 canais. Ou é venda para consumidor, ou é venda para o governo, ou é venda para empresário que faz investimento, compra máquina, equipamento, matéria-prima, ou são exportações, que é a venda para os estrangeiros. O mundo inteiro está em crise, as exportações não vão reagir. Tá certo? O consumidor está ficando desempregado e não consegue crédito. Porque não tem emprego, não tem renda, como é que vai ter crédito? Então, consumo e exportação não vão crescer. O empresário é o último a investir, ele tem medo de investir e dar tudo errado. É uma crise danada, você ainda vai pegar crédito ou usar seu dinheiro próprio para abrir uma empresa ou ampliar sua empresa, com tudo indo à falência. Só sobrou o governo falou que vai fazer ajuste fiscal. Uhum. Então, essa visão fiscalista... que tem na bacia das almas. Seria uma coisa dessa... Ele está falando em retomar a privatização também, né? Os críticos dizem que é fazer vender na bacia das almas, né? Com uma crise dessa, quem é que vai pagar alguma coisa alta? Isso. Com uma crise dessa, se você quiser privatizar, os preços dos ativos estatais vão cair muito, né? O pessoal só vai pagar um preço muito baixo. Então, o governo vai estar queimando o nosso ativo. E eu gostaria até de comentar, usar um gancho importante, eu acho, para esclarecer, sobre e retomando a nossa conversa, sobre essa questão de Estado e mercado. Veja bem,
Voltou esse discurso da privatização. Collor privatizou um tanto de empresa. Fernando Henrique, outro tanto. O Brasil cresceu por causa disso? O Brasil se desenvolveu por causa disso? A corrupção acabou por causa disso? A Vale do Rio Doce, chamava assim, era lucrativa para o Estado. Fernando Henrique privatizou. Aí ela passou a chamar Vale. Talvez, se não tivesse tido a privatização da Vale, não teríamos os desastres ambientais e principalmente humanos de Brumadinho e Mariana, porque a lógica do lucro privado é diferente da lógica do lucro público. Resolveu privatizar, né? Então, privatizar, claro que é possível privatizar, não tem problema, desde que não sejam setores estratégicos. Só que isso não é solução. E aí, só para concluir, há uma visão binária de que o Estado é sempre ineficiente e corrupto, e o mercado é sempre virtuoso e eficiente. Isso é falso. Por quê? Porque é impossível o governo roubar dele mesmo. O político vai dividir propina com o empresário se ele pode roubar sozinho? Como é que rouba? Tem que fazer a triangulação com o mercado. É necessário vender a preço superfaturado para o mercado. Então, o mercado, para dividir a propina. Então, o mercado é tão corrupto quanto o Estado. O Estado não consegue roubar sozinho, tem que triangular com o mercado. Os dois são corruptos. Infelizmente, é terrível com o Estado, mas impossível sem ele. E a pandemia está mostrando isso. Se o Estado não entrar, e está entrando, ainda que num governo com a visão fiscalista, né, obcecado com o fiscal, que não entende uma outra visão de mundo, né, e de economia, ainda de maneira tímida e ruim, o Estado está entrando. O pagamento do auxílio emergencial é um exemplo, né? Então, é impossível sem o Estado, embora tenha, sim, também suas ilhas de ineficiência e corrupção, como em qualquer sociedade, umas mais, outras menos, depende da questão institucional e cultural da sociedade, né? Mas é impossível sem o Estado, e o mercado rouba tanto quanto o Estado, e tem as suas ineficiências também. Então, é uma visão errada que as pessoas têm. Então, privatizar não vai resolver. Marco, então nós temos que o resumo da ópera seria que nós temos que torcer que o nosso personagem acorde do sono dele, do sonho dele da escola de Chicago por conta da popularidade do presidente, para que ele supere o sonho. É por aí? É por aí, pressões de outros setores, né? Eu desconfio, não posso saber, mas eu desconfio que algumas medidas foram tomadas, não porque eles resolveram tomar, porque elas foram tomadas no afogadilho, sem nenhum preparo, e depois que o problema já estava colocado de forma grave. Qual é o problema? A recessão. Em fevereiro, já se sabia o que vinha pela frente, e eles não enxergavam. Em 11 de março, a OMS decretou o estado de pandemia, né? Já se sabia, e o governo nada. O governo começou a tomar medida no final de março. Tudo indica, então, que por pura pressão. Então, eles só funcionam assim, porque eles não são capazes de enxergar que existem outros caminhos que não o ajuste fiscal. E mais, que o ajuste fiscal pode atrapalhar, como eu já comentei. No momento atual, ou na recuperação, vai atrapalhar, né? E a ausência de ajuste fiscal, como emissão de moeda e de dívida, neste contexto, não é problema, é solução. Olha que contradição ou ironia, né? Contradição em termos. É exatamente a emissão de moeda e de dívida que acalmaria o mercado. Porque o governo estaria respondendo rapidamente com resposta, falando, não vou deixar o emprego cair, mantenha a sua empresa, porque suas vendas vão continuar, porque o emprego não vai cair, as pessoas vão continuar com renda, vão continuar gastando, vai ter uma recessão, só que não tão grande. É o que está sendo feito nos Estados Unidos, né? Isso. A economia norte-americana está dando um retorno é por conta disso, desse tipo de... E a Europa também, Alemanha e outros países, Europa, França, Inglaterra, Itália, todo mundo dando respostas. Então, com a emissão de dívida e de moeda, então isso acalma o mercado. Então, vamos torcer para que o nosso personagem acorde do seu sonho. Marco Flávio Rezende, muitíssimo obrigada pela ótima conversa nessa manhã de sexta-feira, né? Nossa sexta-feira, que é dia do perfil da semana e o nosso perfil Paulo Guedes. Obrigada, viu? Eu que agradeço, viu, Vivian? É sempre um prazer. Tudo de bom. Um abraço. Outro.